Graça e paz a todos os amados. Sintam-se cumprimentados neste momento. Estamos aqui mais uma vez para partilhar a palavra de Deus. Palavra esta que é vida, palavra que é mantimento para todos aqueles que dela se alimentam. Estamos aqui neste dia, queremos partilhar o tema que diz: o que conhece o alvo permanece inabalável. Este é o nosso tema para este dia. Voltarei a repetir: o que conhece o alvo permanece inabalável. Por que este tema, amados irmãos? É que existem pessoas as quais elas não conhecem o seu alvo. Então, quando a pessoa ela conhece o alvo, ela faz de tudo para permanecer, porque ela sabe que aquilo que está buscando lhe será importante, aquilo que ela está procurando lhe será útil a cada dia da sua vida. Então, estaremos aqui aprendendo do Senhor, aquele que é manso, aquele que é humilde de coração. Importa com que o irmão possa estar prestes a ouvir esta mensagem, isto é, se puder ter a sua Bíblia mais perto, será muito bom para acompanhar a leitura que estaremos aqui fazendo, e que o Senhor possa abençoar-lhe rica e poderosamente. Começando aqui, diz assim a palavra. Estarei lendo aqui um pequeno enunciado que diz: aquele que conhece o seu alvo não é levado com ventos de doutrina, pois esse se firma sobre a rocha firme que é Cristo, a pedra angular, a pedra da esquina. Isto é, toda aquela pessoa que conhece o seu alvo faz de tudo para buscar, para alcançar o alvo. E sabendo que o nosso alvo, isto é, o meu alvo e o teu alvo é Cristo Jesus, você fará de tudo para poder abraçar, para poder alcançar o seu objetivo. Importa mesmo com que nós possamos prosseguir em busca do nosso alvo. E iremos encontrar a palavra do Senhor hoje, aqui no livro de João, no Novo Testamento, livro de João, capítulo de número 6. É lá onde vamos encontrar a palavra do dia de hoje, onde eu e você iremos aprender, onde eu e você iremos beber, onde eu e você iremos buscar aquilo que é a essência da palavra do Senhor Jesus. Se puder, abra comigo mesmo a tua Bíblia no livro de João, capítulo 6, a partir do versículo 60. Estarei aqui lendo o versículo 60 no livro de João. Assim diz o versículo 60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Versículo 61. Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhe: isto vos escandaliza? Encontramos aqui esta palavra onde Jesus ele é abandonado por muitos dos seus discípulos. Se nós estamos a perceber, o capítulo número 6, quando começa, Jesus ele começa com a multiplicação dos pães. Ele faz um milagre para a multidão. Ele faz um milagre para aquele povo. Porém, uma coisa que me chama a atenção é que quando ele começa a se declarar como Deus, quando ele começa a se intitular ser alguém que está acima de todas as coisas, a multidão começa a voltar para trás. A multidão começa a desistir. Por quê? Ela não sabia, ainda não havia concebido a essência daquilo que estava buscando. Eles talvez buscavam somente aquilo que Jesus tinha, mas não buscavam a essência dele, Jesus, daquilo que ele é. Então ele começa a dizer: eu sou o pão da vida, eu sou a comida, eu sou a verdadeira bebida. Então todos que beberem de mim terão vida, todos que comerem de mim terão vida. E essas pessoas a multidão começou a murmurar por causa disso, porque ela não entendia verdadeiramente o que de facto Jesus estava falando. Razão pela qual muitos deles começaram a voltar, muitos deles começaram a recuar, porque não haviam entendido aquilo que é a essência. Então muitos voltam
a multidão voltou. Até discípulos voltaram. Muitos desistiram, porque eles não aguentaram com esta palavra que ele se intitulava Deus. Muitos diziam, mas não é este filho de José? Não é este filho da Maria? Não é este irmão daquele, irmão do fulano? Não é este carpinteiro? Não é este filho do carpinteiro? Porque eles nem não haviam entendido a essência daquilo que Jesus era. Então quando chegamos no versículo 60, ele fala, ele é abandonado, falaram muita coisa acerca dele. Então, ele pergunta para eles, será que isso vos escandaliza? Então, quando ouviram este discurso, disseram, dura é esta palavra. Mas uma coisa tenho a abrir, meu amado irmão, é que dura não é a palavra, não. Aquelas pessoas que ouviam a palavra, elas sentiram que a palavra era dura, mas a realidade é que os seus corações é que estavam endurecidos. Então, eles não podiam, não havia espaço nos seus corações para poder receber esta palavra. Não havia espaço nos seus corações para poder guardar esta palavra. Então disseram, duro este discurso. Porque aquilo que eles buscavam era somente o pão. Eles buscavam a bebida. Eles buscavam somente as bênçãos. Mas não buscavam Cristo como alvo das suas vidas. Razão pela qual disseram que dura esta palavra. Dura este discurso. E todas as pessoas que carregam um coração endurecido, elas fazem de tudo para negar a palavra, para negar a Cristo, dizendo que ele tem trazido doutrinas muito duras. Mas eu tenho que dizer, amado irmão, é que a doutrina de Cristo, ela não é dura, mas dura é o coração da pessoa que recebe esta palavra, ou que ouve esta palavra. Eles perguntavam, quem poderá ouvir este discurso? O irmão consegue ouvir este discurso? O irmão suporta ouvir este discurso? O irmão está pronto para ouvir este discurso? Porque a multidão voltou, disse, duro é o discurso e não podemos ouvir. Eu não quero ouvir este discurso. Quem ele é para se intitular Deus? E eles voltaram. Eles voltaram. Mas Jesus virou, olhou para eles e perguntou, será que isto vos escandaliza? Quantas pessoas se sentem escandalizadas quando Jesus fala? Quantas pessoas se sentem ofendidas quando Jesus fala? Então importa que eu e você não nos sintamos ofendidos quando Jesus fala. A partir do momento em que o irmão sente uma ofensa ou sente-se ofendido, é porque o teu coração está endurecido. Então precisa fazer alguma coisa. Precisa acertar alguma coisa. Amolece um bocadinho mais do seu coração e deixe com que a palavra entre, trabalhe e molde. Isso será muito importante para a tua vida. Não se escandalize. Não permita com que a palavra de Deus ela possa te tirar da própria presença de Deus. Não. Aceita esta palavra. Dura que seja, não importa. Mas permita com que o teu esteja mais sensível a receber esta palavra que é dura. Muitos sentiam-se ofendidos porque Jesus falava aquilo que eles não queriam ouvir. E muitos hoje se sentem ofendidos porque Jesus fala aquilo que eles não querem ouvir. Mas quando o coração é sensível, sendo doloroso, ou sendo pesado ou não, esta pessoa recebe a palavra. Dando continuidade, diz assim, Cristo como nosso alvo, quer o nosso bem. Razão pela qual ele declara que a carne para nada aproveita, mas o Espírito é o que vivifica o homem. Estas palavras ele falava com os seus discípulos, falava para os seus discípulos. Dizia que a carne não é proveitosa para nada. A carne, ela é mortífera. A carne, ela é algo vão. Para
para nada serve. Depois da carne parar de funcionar, ela é jogada fora, porque não tem mais proveito. Mas o Espírito é o que vivifica o homem. Iremos encontrar essa palavra, iremos ler aqui, versículo 63. Assim diz: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. E as palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Escuta estas palavras. Ele diz que a carne não aproveita para nada, mas o Espírito vivifica. E estas palavras, as quais vos disse, quais palavras? Lá no começo, quando ele começou a se intitular Deus, quando ele começou a dizer que ele é o pão da vida, quando ele começou a dizer que ele é o pão vivo que desceu dos céus, quando ele começou a dizer que é verdadeira comida, quando ele começou a dizer que é verdadeira bebida, quando ele começou a dizer que dá a eternidade a todos que lhe aceitam, ele diz que estas palavras que ele falou para ti, que ele falou para eles, ou que ele fala continuamente para ti, são Espírito e vida. Você nunca irá pegar a palavra, porque a palavra é Espírito. Você só pode ouvir e sentir a palavra. Da mesma forma que você não vê o Espírito, mas você sente a presença do Espírito. O que acontece é que este Espírito que é trazido até você, ele vem para te vivificar. Porque o Espírito é vida, a palavra é vida. Então você precisa desta palavra. E não se sinta escandalizado, não se sinta ofendido. Importa com que você receba esta palavra. Importa com que você abra mãos do teu coração e fique atento a esta palavra, porque é ela que vai te conduzir, é ela que vai te dar a direção, é ela que vai dizer anda, é ela que vai dizer para, é ela que vai dizer faz, é ela que vai dizer não faz. A palavra. E muitos se sentem escandalizados porque ele fala para não fazer aquilo que eles gostam de fazer. Ele fala para deixar aquilo que a pessoa gosta de fazer, razão pela qual elas sentem-se ofendidas. Que pessoas se sentiram ofendidas? São pessoas que viviam pela lei, eles conheciam a lei, eles guardaram a lei, mas não quiseram ouvir a voz da graça. Eles se prenderam numa só coisa, eles se prenderam numa só doutrina, mas não quiseram ouvir Deus lhes ensinando. Porque Jesus, Ele é a manifestação física do Deus invisível, para que ensinasse o mundo aquilo que eles precisam saber. Porém, eles recusaram. E deixa-me que eu te diga o seguinte: as multidões, elas têm desviado as pessoas. As multidões têm tirado o povo de Deus da presença dele. Uma exortação que lhe dou é esta: nunca se desvie por causa da multidão. Nunca aceita seguir a multidão. Em plena multidão existe sempre alguém que conhece o seu alvo. Então seja você a pessoa conhecedora do seu alvo. Assim diz um pequeno trecho aqui, um pequeno enunciado que trago para o irmão, para a irmã. As multidões ajudam muitos a se desviar do alvo. Com isso, não vá pela multidão, mas tão somente conheça o alvo e nele permaneça. Iremos encontrar a passagem bíblica no versículo 66. Iremos ouvir o que é que esta palavra nos diz. 66, no livro de João, capítulo 6. Assim diz: desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Muitos dos seus discípulos, isto é, quando o primeiro disse dura esta palavra, apareceu o segundo, acompanhou, isto é, alimentou esta frase quando ele diz dura esta palavra.
palavra, então disse, de facto é dura. Então o primeiro se retirou, o segundo seguiu, o terceiro seguiu, e uma multidão saiu da presença de Deus. Uma multidão não conhecia o seu alvo. Então eles saíram numa grande quantidade de pessoas. O que tem acontecido até hoje? Multidões nos ajudam a sair da presença. Multidões te ajudam a sair da presença. Mas se eu e você conhecermos o alvo, conhecer o alvo, eu e você permaneceremos. Porque conhecemos o nosso alvo. Não siga a multidão. Não seja como esta multidão que recebeu de coração endurecido esta palavra e acabaram declarando-na como palavra dura, esquecendo que os seus corações eram corações duros. Amado irmão, amada irmã, somente conheça o teu alvo, somente conheça o teu objetivo. Aonde você vai? Onde está a tua flecha de acerto? Aonde você está acertando? É lá onde está o teu alvo. Então somente dê a continuidade. Em algum momento o Senhor pode se dirigir a ti para testar a tua fé por meio de uma pergunta, por meio de uma afirmação. Por meio de uma afirmação talvez que não te pareça boa. O Senhor pode fazer isso. Pode vir fazer uma pergunta, pode trazer uma afirmação, pode te fazer passar por uma situação não boa. Ele mesmo, somente para testar a tua fé. Ainda aqui mesmo no livro de João, capítulo 6, há uma coisa que ele disse quando estava para multiplicar os pães. Ele perguntou a um dos seus servos, Filipe, onde poderemos encontrar pão ou alimento para alimentar esta multidão? Mas você acha que Jesus perguntou isso porque não sabia? Será que Jesus não sabia? Se formos a ler o versículo 5 e o versículo 6, iremos perceber o que de facto Jesus estava fazendo. Ele perguntou somente para testar a fé deste homem, para ver se será que ele está firme, será que ele saberá o que responder. Então estarei aqui lendo o versículo 5. Diz assim: então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? 6. Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Então se o irmão, se a irmã, o príncipe e a princesa de Deus passar de uma situação talvez que no seu pensamento não tenha solução, pode ser que Jesus, ele, o teu Senhor, esteja te fazendo passar por um teste. Esteja te fazendo passar por um exame. É simples quanto isto. Só precisamos perceber: aquele que confia, aquele que conhece o alvo, não há circunstância que lhe tirará da presença. Não há circunstância que lhe afastará do seu alvo. Ele sabia o que ia fazer, mas perguntou: Filipe, onde podemos comprar pão para alimentar esta multidão? Nem 200 dinheiros serviriam para comprar pão para aquela multidão toda. Mas ele, Jesus, já sabia o que ia fazer. Talvez ele te faça passar por isso, para ver até que ponto você está firme. Ele perguntou para aquele cego de Jericó: o que queres que eu te faça? Ele conhecia o seu objetivo, conhecia o seu alvo. Ele disse: eu quero ver. A mulher cananeia, ela passou de situações, ela passou de problemas
problemas. Ela foi chamada de cachorra, mas ela permaneceu firme. Não foi a situação que retirou a esperança. Não foi a situação que lhe fez perder o seu foco. Isso não tem problema. Me chama de cachorro. Os cachorros também podem comer das migalhas que caem da mesa do seu senhor. E onde é que está o problema? De eu e você não permanecermos. De você, príncipe, não permanecer. De você, princesa, não permanecer. Somente conheça o alvo e esteja lá. Não importa a situação. Não importa a dor. O que me afastará da presença de Deus? O que me tirará da presença de Deus? Será morte? Será vida? Será fome? Será dor? Será falta? Será abastança? Não! O que é que me afastará da presença de Deus? Nada me tirará da presença de Deus. E nada te deva tirar da presença de Deus. Não importa a circunstância. Não importa o problema. Não importa o que você faz. O que importa é que você permaneça. Importa que você esteja firme. Importa que você olhe para o alvo e continue firme. Não se deixa levar. O versículo 67, ele diz uma coisa aqui interessante. Versículo 67. Ele diz: então disse Jesus aos 12: quereis vós retirar-vos? É uma pergunta de teste. Depois de muitos se retirarem, aqui já falava somente com os discípulos. Eram 70 discípulos que estavam lá. Ele falava com eles. Os 58 voltaram. Não aguentaram com o discurso de Jesus. Ele virou para os 12 e perguntou: e vocês? Querem se retirar daqui? Querem se retirar daqui? Querem se retirar? Se querem se retirar, não tem problema, vão. Talvez eles pensaram que Jesus ia mudar de discurso, dizer: não, eu peguei duro, eu peguei pesado, então vou mudar do discurso. Não, ele não precisou mudar do discurso, porque ele, Cristo, já tinha alvo, já tinha objetivo a cumprir. Ele já havia pego a flecha de acerto para acertar no seu alvo. Então se ele dissesse: não, eu agora vou pegar mais leve, é porque eu peguei duro, voltem lá, vou mudar o discurso. Não, eu não sou Deus, estava brigando. Não, ele não precisou fazer isso. Quando os 58 voltaram, ele voltou-se para os 12 e perguntou: e vocês? O que fazem? O que vocês querem? O que vos faz permanecer? Porque o nosso objetivo é permanecer. Ele perguntou para eles: o que vos faz vocês permanecerem aqui? Por que não vão? Por que não seguem aqueles outros? E acha sabedoria para responder. Em situações pesadas, haja sabedoria para saber sair. No momento da dor, haja sabedoria para poder vencer. Em tribulações, não importa a situação. Olhamos aqui o exemplo de alguém que respondeu com sabedoria a esta pergunta. Estamos mesmo correndo ao término, mas eu quero que o irmão perceba aqui um pequeno enunciado que diz: a flecha do acerto para com o alvo, Cristo, está nas tuas mãos, coração e ou na tua frente, à tua disposição. Haja só sabedoria para o bom uso da mesma. O bom uso do quê? Da mesma o quê? Da mesma flecha. Está nas tuas mãos. Flecha que é a palavra, para poderes acertar no teu alvo, para poder ir ao teu encontro no teu alvo. Você precisa permanecer.
Você precisa conhecer o alvo, precisa estar firme nele. Então, olha aqui o versículo 68, versículo 69. O que ele nos diz? 68 diz assim: respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aqui Simão Pedro nos traz uma resposta sábia. Ele pergunta: Senhor, a quem nós iremos? Ele não perguntou aonde. Este homem era pescador. Tínhamos lá alfandegários, tínhamos lá médicos, talvez tínhamos lá carpinteiros, machambeiros, para onde cada um podia voltar para a sua profissão. Cada um podia voltar para o seu lugar de trabalho. Cada um podia voltar para a sua família. Cada um podia voltar para os seus pais. Podia voltar para a sua esposa. Mas ele faz uma pergunta: para que nós iremos? O problema para Pedro não era onde, porque ele tinha muitos lugares para ir, mas o problema era a quem ele irá. A quem? A quem o irmão vai? A quem o irmão procura quando está angustiado, quando está com dor? A quem o irmão tem de ter com ele para te aconselhar em alguma coisa? A quem? O problema não é onde, é a quem você vai. Se você vai ao curandeiro, a pergunta é esta: a quem você vai quando está lá? Quando você vai ao hospital, a quem você vai naquele lugar? O problema não é onde. Qualquer lugar eu posso ir, tu podes ir. O problema de Pedro era a quem ele iria. Porque ele descobriu o alvo muito cedo e disse: só tu tens as palavras da vida eterna. Só tu tens as palavras que nós precisamos. Nós cremos que tu és Cristo. Nós cremos que tu és o Filho de Deus. Será que o irmão crê que Cristo é Cristo, o Filho de Deus? Será que você responderia da mesma maneira, assim como este homem, que temos como apóstolo de cabeça dura, apóstolo durão? Mas aqui foi sábio. Ele soube responder. Ele soube dizer alguma coisa. A quem o irmão vai? Quero orar contigo. Declaro uma bênção para ti. Encurva a sua cabeça, se puderes, onde estás. Estarei aqui orando. Bom Deus, Pai, no nome e no sangue de Jesus. Aqui estou eu, Pai amado, a orar porque estou ouvindo, Pai, ou porque ouviu esta ministração. Deus abençoe, Deus cuide desta pessoa. Deus permita com que todas as situações vãs não possam alcançar esta pessoa. Pai, se lhe alcançarem, que dê sabedoria para que possa escapar. Que dê escape, o Senhor será glorificado. Porque o Senhor é Deus, acima de todas as coisas. Eu oro e agradeço, e dizendo: Deus, seja com cada um dos irmãos, dos príncipes e das princesas. Seja glorificado hoje e eternamente. No nome e no sangue de Jesus. Amém.